Boa tarde a todos, meu nome é William, sou instrutor de trânsito. O objetivo desse vídeo, e na verdade vou fazer um vídeo de 5 minutos, não mais que isso, para explicar um pouquinho, um pedaço da mecânica veicular, já direcionado para a aula de CFC, autoescola, né, o Centro de Formação de Condutor. Centro de Formação de Condutores. Então assim, nós vamos dividir essa aula em 8 pedaços, falando de todos os sistemas. Hoje a gente vai falar do Gallop, né? Começou como Gallop, como G, lá na década de 90, 80. Era um P mudo, depois entrou E de equipamentos, hoje Gallop. Por quê? Porque o G, que era da gasolina, foi substituído pelo combustível, C de combustível. O que a gente vai ver hoje, então? O Gallop, ele trata da manutenção preventiva, aquela que todos nós podemos fazer, até para adiar um pouquinho mais a manutenção corretiva, onde a gente depende do mecânico e a gente sabe que custa um pouquinho. Bom, os equipamentos, então, todos eles a gente vai ver primeiramente os níveis, né? O primeiro equipamento, então, a primeira medida que eu quero ver é esse compartimento, que é a água do limpador de para-brisa. Algumas pessoas têm colocado vídeos no YouTube da EPTC multando sem a água, porque os carros estão sem o líquido do limpador de para-brisa. Gente, assim, ó, a parte da fiscalização está corretíssima. Essa é a parte do motorista, tá? A gente pode, inclusive, depois conversar o porquê ou não, mas isso é um equipamento. Deve ter água lá, sim, até para facilitar a limpeza, né, do para-brisa. Bom, número 1. Vamos para a segunda, então. Bateria, todo mundo conhece. Depois eu vou fazer um outro vídeo bem rápido em relação à bateria e alternador. Se eu não tivesse um alternador para recarregar a ação da bateria, certamente a bateria iria durar uns 30 minutos e o carro iria apagar. Existe, então, um equipamento que vai recarregar essa bateria o tempo todo, né? E alternador, vou falar um pouquinho sobre o alternador num outro vídeo. Tá? Aqui, esse nível, tá? Esse equipamento, para ver o líquido do líquido de freio. Nosso freio hoje ele é hidráulico, esse líquido inclusive sofre uma pressão ali dentro. Quando a gente for falar dos sistemas de freios, né, o sistema de freios, eu vou falar sobre a questão desse líquido ali dentro e por que ele sofre pressão, conforme tu pisa o pé lá no freio. Líquido de freio, importante, se não tiver líquido de freio, certamente o veículo, tu não vai conseguir frear o carro. Então ali, compartimento de líquido de freio. Alguns carros, alguns veículos têm na própria tampa o conector elétrico, esse está aqui. Tem que cuidar, o conector elétrico tem que estar sempre no local conectado, tá? Reservatório do líquido de expansão. Vou abrir um pouco. Algumas pessoas ainda trazem aquela mania lá da mecânica antiga de colocar água no reservatório de líquido de expansão. A gente não tem mais contato. Na mecânica antiga, alguns carros a gente colocava água direto no radiador, hoje não mais. Hoje a gente coloca nessa cumbuca, nesse reservatório. Reservatório de líquido de expansão não pode ir mais água. Na verdade é uma mistura de água com aditivo. A gente chama de líquido de arrefecimento. E para quem coloca sua água e acha que ainda é só água, pensa o seguinte: uma água que chega a 90 graus, e essa água que chega a esses 90 graus passa por partes de metal, por exemplo, a válvula termostática. A válvula termostática tem por objetivo, ela impede a passagem de água, em algum momento ela abre para que a água possa passar, para que ela coloque um pedaço dessa água, uma etapa dessa água em circulação, e ela vai estar trabalhando, e a outra em resfriamento, tá? Então é importante que seja líquido de arrefecimento, até porque a válvula termostática ela é de metal e ela pode oxidar, então enferrujar pela passagem da água, aberta ou fechada. Se for comprar o aditivo não é o mesmo da gasolina, procura um aditivo que tenha uma marca conhecida. Por favor, não vamos pegar lá aditivos William, uma groselha braba que vai danificar ainda mais o teu carro. Tem que ser um aditivo de uma marca conhecida. Como nenhuma marca me patrocina, não vou fazer propaganda de nenhuma, mas veja uma marca conhecida, tá? Assim,
Todo aluno pergunta quando vem para o CFC, tem direção o carro? Na verdade, todos os carros têm direção. Esse é o reservatório do óleo, ou do líquido, né? Da direção hidráulica. Já que é direção hidráulica, então tem um líquido. Certamente precisa estar sempre ali completo, cheio, tem as medidas. Hoje tudo tem medidas, né? Tudo tem níveis assim, para a gente não botar nem a mais e nem deixar menos que o mínimo, tá? Tem que manter óleo na direção, óleo de direção hidráulica, tem que manter o compartimento com direção. Ali tem uma tampa também, diz gasolina, alguns chamam de partida a frio. Na verdade é um compartimento que vai guardar a gasolina do veículo, não é a do tanque que a gente está falando, até porque hoje, maioria, todos os carros são flex. E essa gasolina que a gente está falando aqui na frente, ela é que vai fazer o carro botar o carro em movimento. Tu pode botar álcool no teu tanque, mas ela vai puxar gasolina aqui da frente. E o porquê que eu tenho que ter gasolina aqui na frente? A gente já não tem invernos tão rigorosos, mas quem lembra da mecânica antiga, quando tu tinha um carro a álcool e ele não pegava, na verdade, de manhã, e quando pegava tinha que aquecer muito, porque se tu tentasse fazer ele entrar em movimento sem ele estar aquecido, certamente iria apagar, e aí para fazer pegar tinha que chorar, rezar. O que acontece com a gasolina, ela tem um ponto de fulgor maior que o óleo diesel e o álcool, então independente do álcool, independente de o que tu vai colocar no teu tanque, vai puxar a gasolina aqui na frente e certamente vai ser possível pegar, porque a gasolina tem um ponto de fulgor negativo, inclusive. Pode estar abaixo de 0, que vai tranquilamente dar certo. O outro equipamento que eu quero mostrar para vocês, a outra situação que eu quero mostrar para vocês, é em relação ao óleo, vareta do óleo. Aqui a gente faz a verificação, né? O ideal é que tu limpe a vareta, e ali nessa última parte é o nível. Geralmente deve dar no meio, né, do nível, nem muito acima nem abaixo. Essa verificação, o ideal que se faça aí, por favor, na mecânica nova é mais tranquilo, mas que a gente faça pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Tem algumas pessoas, as mais caprichosas, gostam de fazer diariamente. Olhei a vareta, puxei ela, limpei, coloquei de novo, verifiquei e vi que está com pouco óleo. Eu tenho que colocar. Então assim, ó, onde eu vou colocar o local, a tampa, ela vai estar sempre no bloco do motor, nunca afastado, sempre junto ao motor. Nesse caso, até está um pouco suja, mas ela está aqui, ó. É nesse local aqui que a gente vai colocar o óleo. Em relação ao óleo do motor, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Só se olha óleo do motor com o motor desligado, o motor tem que estar frio, na verdade. Assim, em plano, porque o óleo ele fica no cárter, uma bacia que guarda o óleo. Imagina então lá embaixo o óleo, quando o veículo, tu põe ele em movimento, tu faz ele pegar, esse óleo começa a subir para as galerias e lubrificar o motor. Como é que tu vai fazer a verificação de um óleo que não está lá embaixo? Então já saliento aqui a questão da gente fazer essa verificação antes de fazer o carro entrar em movimento, e não dá para fazer verificação do óleo em posto de gasolina. Eu não sei que tipo de óleo, o que eles vão, aonde, como, de que maneira eles vão verificar esse óleo se o óleo não está mais lá embaixo, tá? Tem que ser trocado, geralmente o semissintético é de 5 em 5 mil quilômetros, sintético de 10 em 10 mil. Tá? Para não prolongar muito esse vídeo, falo também sobre óleo no próximo vídeo. Vou falar do último equipamento aqui, nesse momento, que é o filtro do ar. O filtro do ar é o seguinte. Filtro do ar é o seguinte. Esse filtro interfere em várias coisas e, infelizmente, às vezes eu vejo motoristas que pegam e lavam o filtro do ar ou batem no pneu do carro e colocam de novo. O filtro do ar ele filtra as impurezas que estão indo, né, para o motor. O ideal
e ele interfere em muitas coisas, inclusive no consumo do combustível. As pessoas não dão bola para o filtro do ar. Pensa no seguinte, o motor, o carro como um corpo humano, e se eu colocasse uma máscara em alguém para essa pessoa sair correndo? Ela faria maior esforço para correr, gastaria mais energia. Então, se o filtro do ar ele estiver entupido, se ele for mal utilizado, se ele não for trocado, substituído, ele vai interferir tanto no aquecimento, né, maior do veículo, quanto no consumo de combustível e outras coisas. Ele tem, na verdade, algumas peças do carro tem a gente tem duas formas de troca. A primeira é a seguinte, e a gente diz sempre o que vier primeiro. Como o catalisador, por exemplo. O catalisador tem uma troca de 80 mil quilômetros ou 5 anos de uso. E a gente diz que é o que vier primeiro. Eu quis dar uma passada, depois eu posso fazer pequenos vídeos de cada um deles explicando melhor, porque esse vídeo já deve estar indo para 10 minutos e eu gostaria de ter feito em 5 minutos.